Sport tem 40. A gente está falando em 9 jogos. De 9 jogos tem que ganhar no mínimo 7, né, para chegar a 62 e empatar 1. Né, de 9. Então é uma situação árdua. Eu não acredito. Como está o campeonato, talvez não chegue a menos de 62. Você consiga essa classificação. Como está embolado o campeonato. Olá, amigos, no Fala Xerife de hoje, falar a respeito do jogo do Sport. Ontem, né, o Sport mais uma vez não conseguiu ganhar, né? Aquela vitória de salto de qualidade e não está conseguindo, né? Você vê, a gente está falando que o Sport pode chegar encostado no Náutico, mas agora as coisas dificultaram mais ainda, porque as equipes que estão atrás encostaram no Sport. Jogou com o CRB, né, e perdeu. O CRB tem 39 pontos, a Ponte foi a 39 pontos. Clubes que estavam aí um pouco atrás estão lutando com o Sport para conseguir essa classificação. E alguns desses clubes, como o próprio CRB, pode passar o Sport também, sem fim, outros clubes mais. Então o Sport precisa ter uma sequência de vitórias. Eu vinha falando isso, as duas em casa eram importantes, mas esses 2 jogos fora, pelo menos 2 empates ou 1 vitória seria importante, e não conseguiu. E agora vai precisar somar pontos. A pontuação do Sport hoje, se você falar em 62 pontos, né, mais ou menos uma classificação para uma Série A, né, você chegar a 62 pontos, o Sport tem 40. A gente está falando em 9 jogos. De 9 jogos tem que ganhar no mínimo 7, né, para chegar a 62 e empatar 1. Né, de 9. Então é uma situação árdua. Eu não acredito. Como está o campeonato, talvez não chegue a menos de 62. Você consiga essa classificação. Como está embolado o campeonato. Então o Sport não fez um bom jogo. As mudanças depois da entrada do Labandeira, do Coutinho também, melhoraram o Sport. Eu acho que o Claudinei tem que rever alguns conceitos, é claro. Acho que os jogadores têm entrado bem, têm dado uma nova postura ao Sport, é claro, mas precisa melhorar e precisa ganhar agora esses jogos que vem aí, principalmente esses 2 jogos seguidos aí, para ver como vai ficar. Até porque, se você pegar a pontuação, vamos colocar o Vasco, que é o último. O Vasco tem um jogo difícil, né, que é contra o Grêmio. O Vasco ainda joga fora contra o Cruzeiro e joga fora contra o Sport. Né? Então a gente está falando de 9 pontos. A diferença deles hoje é de 5. Então precisa somar pontos e encostar ali na equipe do Vasco da Gama, que joga contra o Grêmio. Então o Sport precisa melhorar. Como eu falei, as mudanças têm surtido efeito, né? Uma reclamação a respeito do pênalti. Eu até achei que foi pênalti, mas enfim, cada um tem sua opinião e isso é muito polêmico. Mas independente, o Sport precisa ganhar sim esses jogos, e principalmente esses jogos agora, esses 2 jogos de imediato precisa somar 6 pontos para encostar e aí pressionar todos esses times, né? Porque a gente está falando do Vasco, mas o Londrina está na frente do Sport. Possivelmente uma vitória do CRB, o CRB pode passar o Sport e outras equipes mais. Então embolou mais ainda a necessidade do Sport em conseguir uma vitória agora, né? Vai jogar em casa e é fundamental ganhar esse jogo. Bom, galera, agora falar a respeito da equipe de São Paulo. São Paulo que joga pela Sul-Americana diante do Atlético Goianiense. O Atlético tem uma boa vantagem, né? Fez 3-1 em casa. E o São Paulo precisa atacar, precisa ganhar, é claro, e não se descuidar da sua defesa, não se descuidar até porque o Atlético tem uma equipe muito perigosa, tem muita velocidade e vai explorar esse contra-ataque, né? Eu vi o último jogo de São Paulo, não gostei, muito mal contra o Cuiabá. Empate ali, no final ali do jogo ali, mas não gostei do que o São Paulo apresentou dentro de campo. Então vai hoje jogar em casa. A torcida de São Paulo tem dado um show, tem comparecido, tem feito a sua parte. Os jogadores precisam fazer a dele. O próprio Rogério também escolher bem, porque é um jogo difícil, um jogo realmente que o torcedor ele vai empurrar, vai pressionar, e se o gol não sair, eu conheço essa torcida de São Paulo, vai pressionar muito a equipe, vai começar a vaiar. Então torcedor que vai a campo, incentive o jogador, incentive o Rogério, que é fundamental. E futebol são 90 minutos e tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer. Então São Paulo tem uma boa equipe, não está jogando bem, está sofrendo no Campeonato Brasileiro. E uns 3 semanas para cá, 4, se você botar o São Paulo aí lutando por uma Libertadores, lutando para uma Sul-Americana, e hoje com dificuldades imensas para passar na Sul-Americana e hoje também no Campeonato Brasileiro, que é um campeonato dificílimo e tem muitos jogos. Então é fundamental ganhar hoje, mas não é a morte, não é a morte. Eu acho que, claro, se não houver a classificação, vão ser muitas críticas, mas pensar no brasileiro. Eu acho que o brasileiro é muito melhor do que pensar num título e ficar ali no final lutando por um possível rebaixamento. Mas eu acho que São Paulo tem condições de reverter, time grande, torcida grande, aí a gente espera um grande jogo. Agora pega também um time cascudo, que é a equipe do Atlético Goianiense, que também está muito mal no Campeonato Brasileiro, mas está bem na Sul-Americana. Um
baita jogo, né? Que é o Criciúma joga contra o Bahia. O Criciúma ganhando vai a 41 pontos, ultrapassa o Sport e fica ali na briga também para uma luta, dependendo do jogo também do Grêmio com o Vasco da Gama, né? Vai ficar ali na luta e a vitória vai ficar na briga. A equipe do Criciúma tem uma boa equipe, uma torcida apaixonante, pressão total, Caldeirão deve estar lotado. E o Bahia, 50 pontos, está aí. Tentar buscar uma vitória para dar uma tranquilidade maior e conseguir o mais rápido possível a sua classificação, né? Eu acho que o Bahia está num bom momento, um ótimo treinador, conhece muito bem, eu venho falando isso, segunda divisão, sabe trabalhar ele muito bem e tem trabalhado bem essa equipe do Bahia, um acerto muito grande do Bahia em trazendo o seu treinador. E a equipe do Criciúma está aí, lutando por uma vaga aí, né? Por que não, né? Até porque as equipes, né? O Vasco não consegue, né, ganhar os jogos, a equipe de baixo também não tem sequência de jogos com vitória, né? Por isso que a classificação ainda ela é muito indefinida. Ela é muito indefinida, né? O Cruzeiro é o único garantido, eu acho que o Bahia está no caminho certo, mas tem muita coisa pela frente, né? Faltam aí alguns jogos aí, né? Faltam poucos jogos para alguns e precisa ganhar. E o Criciúma vai para cima, vai para dentro, sabe que é muito importante essa vitória para dar uma tranquilidade no trabalho do Criciúma, até em busca dessa classificação. E pega um Bahia cascudo que está bem na competição, precisa somar alguns pontos e conta sim uma boa vitória hoje diante do Criciúma. Agora a pressão do torcedor de Criciúma ela é grande e ó, um baita jogo entre Criciúma e Bahia hoje. Fala galera, um dindizinho no bolso, Pixbet, a melhor casa de aposta do mundo. Vai lá, aposta, acessa aí, grandes jogos. Bahia joga hoje fora de casa com o Criciúma, né? Você tem um jogo de São Paulo pela Sul-Americana, São Paulo e Atlético Goianiense, né? Então vamos lá, acessa, aposta e vai lá buscar o teu dindizinho rapidinho, igual caldo de cana. Valeu galera, um abraço.